programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Eng Plus Construtora e Incorporadora. Olá, este é o programa Constru Business e eu sou Roberto Barroso Filho. É uma grande satisfação contar com a sua audiência. No programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre segurança em residências e condomínios. Nossos convidados são Sérgio Delbel Júnior, secretário municipal de Segurança de Santos, e o major da PM Terra, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Desde já quero agradecer a presença dos dois. Delbel, hoje em dia muitas pessoas têm medo de morar em casas. Antever situações adversas ou de risco é a melhor maneira para promover a segurança? Bom, meus cumprimentos a quem nos assiste, obrigado pelo convite, Barroso, meus cumprimentos ao Major Terra, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, batalhão tradicionalíssimo aqui da nossa região e do Estado. Em relação à sua pergunta, Barroso, é um pouco complexo de responder de forma bastante sintética. Eu moro em casa, né? E eu fico absolutamente tranquilo. As pessoas às vezes têm uma impressão de o fato da casa já estar à beira da calçada, mais acessível do que um apartamento, ela se torna mais vulnerável. Isso tem os prós e os contras, né? Existem estudos, inclusive, que comprovam, isso não só no Brasil, mas no exterior também, estudos científicos, que comprovam que quanto mais você levantar muros, quanto mais obstáculos você colocar, de maneira que as pessoas que estão na rua não vejam o que está acontecendo no quintal da casa, na entrada da casa, isso torna o imóvel mais inseguro. Onde eu moro, por exemplo, de manhã cedinho eu estou passeando com meus cachorros. Eu vejo que tem muitas casas praticamente sem muro, ou o muro é da altura de uma criança e nunca tiveram nenhum tipo de problema. Mas para não deixar a sua pergunta sem resposta, o mais importante é que a vizinhança participe, ajude a polícia, eu tenho certeza que o Major Terra vai falar com muito mais propriedade do que eu, ajude na vigilância do seu local de moradia, sem paranoia, sem aquela expectativa absurda de que alguma coisa vai acontecer, mas que anteveja alguns tipos de movimentação estranha e de imediato tomem as providências que o Major Terra vai elencar para vocês. Eu acredito que se você tiver um bom relacionamento com os seus vizinhos, que se todos exercerem cidadania, a segurança já está bastante mais adiantada. Muito bom. Major Terra, o que é o projeto Vizinhança Solidária e como funciona e quem pode aderir a esse projeto? Obrigado pelo convite, Barroso, Coronel Delbel, antigo comandante do 6º também. O projeto é o que vem, tudo aquilo que o Coronel Delbel falou, é aquele sentimento de comunidade, de pertencimento social. Então, o que o projeto ele quer? Ele quer que é eleito um tutor em determinada rua ou comunidade e ele congrega os demais membros da comunidade para que participe para a polícia indivíduos suspeitos, algumas coisas que alterem a rotina da comunidade. Quem conhece a comunidade? É quem está lá todo dia, vendo o que acontece, entendeu? Então, através do tutor é feito reuniões periódicas e que é aberto um canal de contato da polícia com a comunidade, geralmente um grupo de WhatsApp, e são divulgados, por exemplo, esse indivíduo estranho está passando aqui na rua, tudo, então pode ter uma ação. Então, o que a gente sabe? Que segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, todos participam da segurança. E hoje nós temos aqui no município de Santos 109 ruas cadastradas no projeto Vizinhança Solidária. É por rua?
por rua, por quarteirão, aí a gente vê a melhor forma do pessoal participar. Por exemplo, tem algumas escolas, a gente conversou também, que estava tendo alguns problemas na saída de algumas escolas, então, geralmente síndicos de condomínios participam também do projeto, porque ele está lá todo dia, ele conhece o condomínio, ele conhece o que passa ali, então, é um contato mais rápido com a polícia. Tenho várias perguntas. Vamos lá. Isso tem um custo? Primeiro, tem um custo. E segundo, quem dá esse treinamento para o os membros próprio dessa comandante de companhia. São, o que eu falei, o 6º Batalhão é dividido em 5 companhias e cada comandante de companhia, ele que dá o treinamento, ele que elege o tutor, ele que monta toda a estrutura e periodicamente ele dá o treinamento. Ele conversa, eles se reúnem, ele vai dando o direcionamento de como vão passar. E geralmente eles utilizam a ferramenta do WhatsApp para se comunicar. Custo? Nenhum. Vamos supor que a minha rua queira participar desse programa, vamos dizer assim. Como é que eu faço? Procura o comandante de companhia, fala que tem interesse de participar, ele vai verificar se a pessoa pode ser o tutor daquela rua, né? O custo que tem é uma plaquinha que eles põem, uma faixa que tem lá, esta rua participa do programa Vigilança Solidária. Acho que alguns dos senhores já viram algumas plaquinhas, algumas faixas aqui, né? E assim, aí eleito o tutor, os participantes, vai se desenvolvendo, vai postando O ideal projeto. seria que todos participassem, Sim. mas se a grande maioria participar, já resolve, né? Sim, nós tivemos um caso aqui que um indivíduo estava efetuando alguns pequenos roubos aqui, o próprio pessoal do grupo divulgou a foto dele, tudo, e passou alguns dias ele foi preso. Então, assim, todo mundo participando, a informação chega com mais celeridade, a polícia ela consegue fazer um bom trabalho. Olha, informação para telespectadores. Delbel, a prefeitura tem algum envolvimento nesse projeto? Ela participa, por meio da Guarda Municipal, de alguns desses grupos. E ela também tem um próprio, sem essa abrangência ainda, mas que congrega CDL do Gonzaga e outras CDL do Centro e outras entidades, que isso proporciona, como o Major Terra falou, uma rapidez e uma riqueza de informação muito grande. O maior insumo que os órgãos de segurança têm é justamente a informação. A polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a população está. E ninguém melhor do que a própria população para conhecer o movimento da sua rua, do seu comércio. Então, só para reforçar o que já foi dito, uma pessoa suspeita, um veículo que está parado há algum tempo, que você não está acostumado a visualizar, você põe no grupo do WhatsApp da Vizinhança Solidária e automaticamente já existe um policial militar atento a isso, que já dispara uma averiguação se for o caso. Então é uma forma muito limpa, muito rápida, barata, né, sem custo, aliás, de uma pronta resposta dos órgãos policiais. Ótimo, muito bom. Santos está hoje dotado de uma série de câmeras espalhadas pela cidade inteira, pelas vias inteiras. Há alguma previsão do aumento dessas câmeras a médio prazo? E como funciona a central que monitora essas câmeras? Nós começamos com 170, 180 câmeras na nossa cidade. Ao longo desses últimos anos, nós atingimos 1.200 câmeras. As imagens, elas convergem para uma central de monitoramento. Algumas dessas câmeras são dotadas de sistemas de inteligência, ou seja, você não precisa estar com a câmera sequer ligada o tempo inteiro num determinado local. Vamos dizer que aqui no estúdio, da meia-noite às 2 da manhã, você não quer que ninguém entre aqui. Você deixa a câmera programada com inteligência de um software, de maneira que se houver uma intrusão nesse horário, ela automaticamente passa a gravar a imagem e já dispara um alarme para a nossa central de monitoramento. E aí a viatura mais próxima é deslocada. Então nós tivemos um avanço bastante grande. Nós temos várias ocorrências exitosas que a gente consegue ajudar a Polícia Militar, a Polícia Civil. Quando nós não conseguimos inibir o flagrante, essas imagens muitas vezes são aproveitadas pela Polícia Civil para investigação, pelo Ministério Público e também pela Justiça. O último exemplo foi na semana passada, que rodou muito as redes sociais, uma ocorrência em que o carro branco
fez roubos na sequência, né? E tudo isso, o monitoramento acompanhando. E o monitoramento tem um policial militar em contato com as viaturas. E ele foi passando os locais de deslocamento e a Polícia Militar conseguiu abordar esse veículo, prender os marginais e recuperar e devolver os pertences às vítimas, né? E logo, logo a gente vai ter também um presente para a cidade, que é o nosso Centro de Controle Operacional, que eu falo daqui a pouco. Isso aí. Vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Constru Business, que hoje recebe Sérgio Delbel Júnior, secretário municipal de Segurança de Santos, o Major da PM Terra, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Major Terra, qual a melhor posição das guaritas dos prédios para a segurança do condomínio? Mais próxima à rua, calçada, mais recuada ou no andar, por exemplo, superior? O que você acha em termos de segurança que seria mais viável uma guarita de um prédio? Eu acho que assim, hoje tem até engenharia que trata principalmente da área de segurança dos demais, né? Então, e como uma ação delituosa nos prédios, nos condomínios hoje, verticais principalmente, é um fato mais raro, a gente teve alguns momentos aí que tinha até quadrilhas especializadas que atuavam, tudo. Eu acredito que a guarita ela tem que estar visível para oferecer maior segurança. Então, se você põe ela escondida, né, acho que ele tem que ter como se fosse um obstáculo para alcançar o interior do prédio, ou seja, do condomínio, né? Então, se ela está no andar superior ou um pouco escondida, você já não cria essa sensação de estar mais seguro, que ele tem um obstáculo a mais para passar para ter acesso. Uma pessoa, por exemplo, com um revólver rendendo, por exemplo, o porteiro, o guarda, né? Seria um pouco mais difícil para isso, seria então, barreiras, né? Seria uma barreira maior para ele conseguir chegar e... Essa resposta é importante, é bem visível. Viu, Terra? Porque tem vários prédios hoje reformulando as suas guaritas ou construindo guaritas, prédios antigos, né? Então é importante até a informação, que era, como você falou, que era para ficar num lugar um pouquinho mais reservado para evitar o acesso direto de qualquer pessoa que queira... Não escondida, ela não vai ficar escondida, ela tem que ter um local que seja visível para quem vai acessar, mas também que não seja logo na frente, uma possível ação delituosa, um possível render do porteiro, né? Eu acho que tudo principal também o homem, o prestador de serviço, ele está bem treinado. Isso, depois vamos falar sobre esse assunto. Muito bom. Tem algum comentário para fazer das guaritas, da segurança? Está correto. Quando você coloca uma guarita muito acessível às pessoas, a pessoa que está dentro da guarita também está acessível, portanto corre risco. E a gente nota que em prédios mais antigos, que não tem esse conceito de segurança ainda, quando da elaboração da guarita, o próprio profissional que está lá dentro, ele às vezes fica com a janela aberta e tudo mais. E isso é um convite de fácil acesso a quem quer que seja. Então, o importante é você conciliar os aspectos físicos de segurança da arquitetura da guarita, o posicionamento da guarita. O profissional que está lá dentro tem que ter ampla visão, ele tem que ser senhor daquele espaço, né? E aliar também, se for possível, a tecnologias e tudo mais. E vidros, por exemplo, fumê, para evitar que a pessoa isso veja quem está lá dentro. Essencial, ou até também que o custo é bastante alto, vidro blindado, portas sempre duplas, enquanto uma está fechada, a outra abre e vice-versa. Dificultar o acesso, né? E o principal que eu acho também é o treinamento do Sem dúvida. Profissional. Ele tem que ter alguns protocolos que ele tem que fazer e massivamente você cobrar e fazer uma gestão desses protocolos, se ele tá fazendo ou não. É como se falar, ele deixa o vidro aberto. Acabou todo, né, toda não tem conceito razão de segurança. Então, por exemplo, geralmente quando acontece alguns delitos, geralmente é quando vai algum prestador de serviço, aí o porteiro acaba franqueando a entrada, pode ser que aconteça ou não. Então, ele tem que ter alguns protocolos que ele tem que fazer para dificultar ainda mais. Nós temos uma pergunta mais para frente. Eu vou perguntar para o Delbel. O vaga de pânico, né? É uma coisa que vem sendo usada hoje, principalmente em prédios de alto padrão,
é aquela vaga, né, que fica... Quando você para, Isso, você já está... eu queria que você explicasse um pouquinho a vaga e você acha importante isso no caso de sequestro, principalmente nos prédios de alto padrão, né? Olha, só para finalizar um raciocínio em relação à pergunta anterior, que o Major Terra falou do treinamento do material humano, né? Não basta ele ser treinado naquele dia, naquele mês, ele tem que ser constantemente testado, relembrado dos procedimentos que ele tem que prosseguir. Existem casos em que, inclusive eu já, quando eu estava na ativa, participei da ocorrência como policial, o profissional que está lá fala, mas eles estavam tão bem vestidos que eu nem desconfiei. Hoje em dia não tem essa de bem vestido, mal vestido, cara de bandido, não tem cara de bandido. Todos têm que ser tratados, evidentemente, com urbanidade, com educação, respeito, mas sempre tendo o foco na segurança em primeiro lugar. Então, o prestador de serviço que chega da TV a cabo, do telefone, o entregador de algum tipo de correspondência, ele tem que ser tratado, no primeiro momento, como uma pessoa de risco. Não o tratamento de verbalização, mas os procedimentos de segurança, né? Eles são essenciais. Em relação à vaga de pânico, o botão de pânico, toda e qualquer medida que vise aumentar a segurança das pessoas são importantes, porque a gente tem que ter em mente também que o bandido, ele sempre está buscando uma forma de ludibriar as medidas primárias de segurança, quer seja enganando o pessoal da portaria, quer seja enganando um morador, um funcionário de um prédio, de um apartamento. Então, é altamente recomendável tudo isso, né? Mas, para isso, volto a me referir à fala do Major Terra. A pessoa que cuida da segurança do prédio tem que estar treinada, porque não adianta nada você ter um morador que corretamente vai parar na vaga de pânico, se o pessoal da portaria que está com o monitoramento deixar de atentar para esse tipo de detalhe. Só para deixar mais claro, né, Delbel, a vaga de pânico, né, é uma vaga específica para quando, por exemplo, um sequestrador ou alguém que queira entrar no apartamento, não é isso? Pare naquela vaga e aquela vaga já como é que fala? Solta um alarme para todo mundo que está lá, ou pelo menos para quem deveria, que alguma coisa errada está acontecendo. Então, mas para isso o profissional da portaria tem que estar atento também. Ele tem que acompanhar esses passos, entrou o carro, entrou um morador, não entram 10 carros ao mesmo tempo em nenhum prédio. Então, entrou um carro na garagem, acompanha pelo monitor se ele parou, se ele fechou o carro, se ele está apressado, se desceu mais alguém com ele, olha a imagem do elevador, vê se está dentro daquela rotina diária das pessoas. Se ele desconfiar de alguma coisa, é melhor ele pecar por excesso de zelo do que por omissão, né? Exatamente. Existem algumas empresas, ou próprio mesmo a polícia, quem pode, por exemplo, ser contratado para assessorar, por exemplo, um condomínio nessa parte de segurança, dando todo esse treinamento? Acho que a Secov tem algum compromisso, tem um termo de compromisso com a polícia, que ela tanto que ela é uma das grandes incentivadoras do projeto Vizinhança Solidária, a Secov. Entendeu? Então, ela tem folders com dicas de segurança, que dá todo esse trabalho, né? Hoje é o que a gente tem mais conhecimento. É como que nem bombeiro, tem a brigada de bombeiro, né? A brigada de incêndio dos condomínios, né? Eu acho importantíssimo, que a gente está conversando aqui, o treinamento, né, que vocês falaram, da equipe, encontrar uma empresa ou alguém especializado para poder dar esse treinamento. Esses protocolos de atendimento que a gente fala, né? O funcionário ele tem que estar atento a isso. O que acontece muitas vezes, a gente vê alguns condomínios, o funcionário porteiro, aí ele, por exemplo, ele fica encarregado de receber carta, entregar material, a gente acaba passando um monte de função para ele, né? E o primordial dele, ele é a portaria, né? Ele barrar. Ótimo, nós vamos pegar o gancho no próximo bloco, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre os prédios com controle à distância de acesso de pessoas sem porteiro. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Além das veiculações do programa na grade da TV Santa Cecília, você também pode nos acompanhar pelo Instagram, Facebook ou YouTube. Basta apenas digitar Constru Business TV. Delbel, muitos condomínios vêm adotando o sistema de portaria eletrônica à distância. Quais as vantagens? Logicamente o custo, mas vamos focar principalmente nas desvantagens desse sistema, já que no bloco anterior nós comentamos tanto da importância do treinamento, de quem está conduzindo. Agora você imagina um prédio sem o porteiro. Olha, é uma pergunta interessante a sua. Evidentemente que a portaria eletrônica à distância, né, conforme o próprio nome está dizendo, ela é comandada por uma empresa que não está no seu prédio, está longe do seu prédio, e ele está visualizando, ele está ouvindo aquele ambiente, e se precisar falar com algum morador, da mesma forma ele vai proceder. Então você não tem a despesa com o funcionário. No meu entendimento, o ideal é você aliar o ser humano com a tecnologia. Esse é o melhor dos mundos, porque quando um falha, o outro pode estar suprindo essa falha e vice-versa, né? Dos lados trocados. Então, em termos de segurança, quer seja numa companhia aérea, quer seja numa companhia marítima, quer seja em alguns procedimentos da própria polícia, a duplicidade, a redundância, ela é muito bem-vinda, porque você tem uma garantia maior de diminuir a possibilidade de erro daquele procedimento. Então, havendo possibilidade de conciliar ambos, aí o custo sobe, mas a segurança aumenta também. Eu confesso para vocês, eu nunca utilizei um serviço de portaria à distância. Eu não sei se eu me sentiria confortável de só falar com um microfone e olhar para uma câmera. Eu não sei se isso, como morador, eu não sei se isso me passaria uma segurança maior ou menor. O ideal, na minha opinião, é que haja tecnologia e o elemento humano. Parece que isso vem sendo utilizado nesses prédios, um apartamento por andar, que os condomínios estão R$ 3.500, R$ 4.000. Então, estão usando isso como artifício para baratear o custo do condomínio. Mas eu acho que, aliado a isso também, eles fazem eles cercam o prédio com câmera, tem alguns sistemas de segurança para tentar compensar a falta do porteiro. Mas o material humano é fundamental, né? Olha, só para completar em relação ao que você acabou de falar, o cara que tem mais segurança no mundo é o presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma segurança no espaço aéreo, em solo, no entorno dele, num perímetro um pouco maior, e mesmo assim a gente sabe que ao longo da história americana, infelizmente o que já houve com alguns presidentes e com outras autoridades também. Então, muitas vezes a gente investe tudo que a gente pode só na tecnologia e esquece de complementar com o elemento humano. Então eu repito, você pode pôr câmera, você pode pôr alarme, uma série de coisas. Sempre vai ter alguém que vai ser capaz de burlar algum tipo de vigilância, claro que a possibilidade é menor, né? Mas sempre vai existir alguém que possa burlar todo esse aparato eletrônico de segurança e cometer um delito. E tendo o elemento humano, às vezes, lá o funcionário ele vai estar passando pelo local, ele vai perceber um barulho e ele vai cobrir a falha de todo esse sistema de segurança e vai ligar para o 190. Até mesmo com câmera no elevador, etc. Exatamente. É interessante isso aí, eu acho que é um combo dos dois, né? O material humano e tecnologia. Hoje tem empresas que elas fazem gestão até do funcionário que está lá. Então, por exemplo, tem empresa que manda foto por exemplo, do funcionário dormindo. Ela fiscaliza para o próprio condomínio. Empresas paralelas, lógico. Né? Isso aí, claro. Então, é o que eu falo, é os dois casos. É ver se ele está atendendo os protocolos. Quando chega a encomenda, ele faz o protocolo que é definido certinho, entendeu? Então, o que o coronel falou, realmente, os dois, o alinhamento dos dois Legal. É o ideal para, em termos de segurança, você tem uma resposta muito melhor. Né? Então, eu acho que um dos maiores medos que a pessoa tem hoje ao acessar o condomínio da sua casa é na entrada do prédio, por exemplo, de uma casa. É onde
facilmente pode ser abordado por uma pessoa na rua. Então, tem duas perguntas. Primeiro, qual procedimento que qualquer pessoa deve ter se sentir que tem alguma pessoa suspeita na redondeza ou que vem rondando aquela redondeza antes de entrar no seu apartamento ou sua casa? A gente assim, viu o indivíduo suspeito. Primeiro, não vai entrar naquele momento na casa, vai passar direto, pegar maior número de informações de vestimenta, de como está, e ligar o 90. Passar que tem um indivíduo suspeito, que não é no conhecimento na rua, lá, que nunca viram na rua, tudo, para acionamento de uma viatura para possível abordagem, para verificação, né? É um dos casos que tem maior sucesso no projeto, até no Vizinhança Solidária, que é a rede de informações daquele grupo, eles monitoram a própria rua, vê se tem alguém suspeito que está andando na rua, que não está, entendeu? Então, isso outra coisa, a velocidade do portão, da abertura do portão, também é importante, porque antigamente tinha uns portões lentos, e hoje nós temos portões que abrem com tipo 3, 4 segundos, eles já estão abertos, facilita a entrada. A pessoa tem que estar atenta, ela está chegando em casa, o portão está abrindo, por exemplo, a hora que ele está entrando na rua, o portão está abrindo, vê uma moto suspeita. O que ele passa direto, dá mais uma volta no quarteirão, né? Aquela segurança própria de cada um, naquele momento. Ou pelo menos pode falar com o porteiro da guarita, pede que tem guarita, olha, se essa pessoa está ali, para o carro na guarita, né? Sim. Iluminação na frente da entrada da garagem, do prédio, tem que ter uma boa iluminação. Isso. São cuidados interessantes. Cuidados que... Delbel, tem em São Paulo, principalmente em Santos, alguns prédios também que tem barreiras na entrada. Você comentou, parece, no comecinho do programa, os 2 portões, um que você entra, até para carro tem em São Paulo, Santos eu não vi ainda, um portão que você tem acesso à guarita e o outro portão você tem acesso ao prédio. Esse portão, ele abre, esse está fechado e esse, quando fecha, esse pode ser aberto. Sim. Você acha isso importante, que todos os prédios deveriam adotar? É mais um sistema de segurança? Acho importante, principalmente para os novos prédios, já serem dotados desse sistema? Eu acho essencial esse tipo de garantia. Já é um obstáculo a mais. São 2 portas. A pessoa, primeiro, antes de acessar a primeira porta, ela fala por interfone com a guarita, se identifica, dá tempo suficiente para a pessoa da guarita manter contato com o morador e, se for o caso, abrir essa primeira porta. E a outra porta está fechada. Aí, quando a pessoa fecha essa primeira porta, existe uma nova entrevista para então aí a pessoa abrir a segunda porta e franquear a entrada ao prédio. Ou essa pessoa que está acessando ao prédio aguarda alguém do apartamento descer para pegar o pacote, alguma coisa assim, sem que haja necessidade de abrir a segunda porta. Então, claro que é uma garantia a mais. Ótimo, muito obrigado. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje foi muito rápido. Nós voltaremos na próxima semana. Muito obrigado pela presença dos meus convidados. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e AngePlus Construtora e Incorporadora.